Em um mercado financeiro repleto de opções, os investidores frequentemente se deparam com a questão de investirem ou não no fundo imobiliário XPLG11. Para ajudar a responder a essa pergunta, será realizada uma análise detalhada que destaca os fatores que fazem deste fundo imobiliário um dos mais comentados na Bolsa de Valores. Para tanto, será examinado o relatório de maio de 2024, fornecendo uma visão abrangente sobre o desempenho e as características do fundo. Acompanhe-nos neste vídeo e descubra se o XPLG11 é o investimento que faltava na sua carteira. Bem-vindos ao canal De Olho no Dividendo. Como você já percebeu, aqui no canal De Olho no Dividendo, você encontra análises completas, insights estratégicos e informações essenciais para tomar decisões inteligentes no mundo dos negócios. Sendo assim, considere dar o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Sobre o objetivo do fundo, o relatório informa que o XPLOG Fundo Imobiliário tem como principal objetivo obter ganhos através da aquisição e exploração comercial de empreendimentos. Esses empreendimentos são predominantemente situados nas áreas logística e industrial, proporcionando assim retornos financeiros atrativos para os seus investidores. Sobre as informações gerais, temos que o fundo foi constituído em junho de 2018. Possui patrimônio líquido de pouco mais de 3,3 bilhões de reais e 345.784 cotistas. A gestora é a XP Vista Asset. A administradora é a Vorts DTVM. Possui taxa entre 0,95% e 0,75% ao ano, conforme regra de cascata prevista no regulamento. Possui taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Lembrando que o benchmark é um padrão de referência contra o qual o desempenho de um fundo de investimento é medido. Pode ser um índice do mercado, como o índice Bovespa, ou outro indicador financeiro relevante, e está com taxa de IPCA mais 6% ao ano. Em relação à tributação, a legislação estabelece que pessoas físicas que possuam menos de 10% do total de cotas do fundo estão isentas de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos, desde que o fundo atenda a determinadas condições. Essas condições incluem ter, no mínimo, 50 cotistas, e negociar suas cotas exclusivamente na Bolsa de Valores ou em mercado de balcão organizado, conforme especificado pela Lei 11.196 de 2005. Além disso, caso esses cotistas vendam suas cotas e obtenham lucro, o ganho de capital resultante dessa venda será tributado em 20% de imposto de renda. Portanto, enquanto os rendimentos periódicos distribuídos pelo fundo não são tributados para esses investidores menores, o lucro obtido na venda das cotas está sujeito a uma tributação específica. Em comentários do gestor, o relatório informa que em maio de 2024, foi anunciada a distribuição de 78 centavos por cota, aos detentores das cotas identificadas pelo ticker XPLG11 em 31 de maio de 2024. Essa distribuição corresponde a um dividend yield anualizado de 8,9%, considerando o valor de mercado da cota ao final do mês, que era de R$ 104,85. Os dividendos estão programados para serem pagos em 14 de junho de 2024. A gestora e o administrador do fundo, seguindo a legislação vigente, têm como objetivo adotar uma política de distribuição de rendimentos que esteja alinhada com o fluxo de caixa semestral. No mês em questão, a inadimplência do fundo representou 3,5% da receita mensal de locação. Desse total, 2,4 pontos percentuais foram devidos pela empresa Dia. Embora a empresa tenha pago o aluguel do centro de distribuição em Americana, São Paulo, não cumpriu com as obrigações relativas ao imóvel em Ribeirão Preto, São Paulo. O fundo já iniciou as ações necessárias para recuperar esses valores. O restante da inadimplência foi causado por outra locatária, que saldou sua dívida no início de junho de 2024. Analisando esse cenário, pode-se compreender que o aumento na inadimplência tem influenciado negativamente as cotações do fundo, contribuindo para a queda observada no mercado. Alinhado à estratégia de reciclagem de portfólio para maximizar o valor dos imóveis, um fato relevante foi divulgado em 31 de maio de 2024 sobre duas transações importantes. A venda de 49% da fração ideal do Cislog Galeão, localizado em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, por R$ 88,3 milhões, resultando em um ganho de capital de R$ 17,3 milhões, ou 59 centavos por cota, sem contar a correção pelo CDI do saldo do preço, e a aquisição de 49% da fração ideal do imóvel HGLGWL, também em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, por R$ 79,7 milhões. O fundo se beneficiará de um prêmio de locação por 24 meses sobre a área desocupada e terá garantia do vendedor para eventuais descontos e carências nos contratos de locação atuais.
A venda do Cislog Galeão reforçou o sucesso da gestão ativa do fundo, que adquiriu o imóvel com 74% de vacância física e o vendeu com apenas 7%. Com a compra do HGLG-WL, o fundo aumenta seu poder de negociação comercial, estratégico e técnico na região. Por fim, a gestora continua focada em estruturar uma operação para antecipar parte ou todos os recebíveis da opção de venda para a Scala Data Centers S.A., conforme anunciado em 6 de dezembro de 2022, o que antecipará o ganho de capital esperado, adquirir um ativo logístico para utilizar parte da liquidez do fundo, e realizar a 7ª emissão de cotas, com um volume inicial de R$ 280.088,94, conforme fato relevante de 28 de maio de 2024. Sobre a distribuição de rendimentos, no decorrer do semestre, será necessário distribuir um montante superior a 95% dos lucros obtidos conforme o regime de caixa. Essa medida tem como objetivo demonstrar a conformidade da política de distribuição de rendimentos do fundo com a legislação vigente. A referida legislação, especificamente o artigo 10 da Lei 8.668 de 93, estabelece a obrigatoriedade de distribuir, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral. No fluxo financeiro de maio, temos que o fundo teve receita de R$ 39.968.053, tendo R$ 20.036.068 em receita de locação, R$ 17.334.189 em lucros imobiliários, R$ 624.416 em rendimentos de fundos imobiliários, R$ 1.973.381 em LCI e renda fixa. Teve R$ 3.465.967 em despesas, onde as despesas imobiliárias resultaram em R$ 324.020. Estas despesas estão diretamente relacionadas aos imóveis do fundo. Exemplos incluem o pagamento de IPTU, contas de água e energia, taxas de condomínio, prêmios de seguros, reembolsos diversos, entre outras. São custos inerentes à posse e manutenção dos imóveis. As despesas operacionais resultaram em R$ 2.335.598. Estas são despesas associadas à gestão e operação do próprio fundo. Incluem a taxa de administração, custos com assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, além de taxas regulatórias como aquelas cobradas pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Selic, CETIP e B3. São custos necessários para a administração eficiente e a conformidade regulatória do fundo. Teve R$ 806.350 em despesas financeiras, as quais envolvem os pagamentos de juros e correção monetária resultantes de operações de securitização. São custos financeiros decorrentes da obtenção de recursos através de instrumentos financeiros específicos. Teve um resultado base de R$ 36.502.086 após despesas. E irá distribuir R$ 23.098.322, o que equivale a 78 centavos por cota. O fundo acumulou reserva de 2 centavos nos últimos 12 meses. Em resultado financeiro, podemos observar que o fundo pagou em média 78 centavos mensais nos últimos 12 meses. Na seção intitulada Evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação, é apresentada uma representação gráfica que compara a evolução histórica do valor de mercado e do valor patrimonial das cotas do fundo. Além disso, o gráfico ilustra o volume médio diário de negociação dessas cotas ao longo do tempo. Essa representação visual permite aos investidores e gestores do fundo analisarem como o valor das cotas se comportou no mercado em comparação ao seu valor patrimonial, fornecendo uma visão clara da valorização ou desvalorização ao longo do tempo. O volume médio diário de negociação, também incluído no gráfico, oferece insights sobre a liquidez das cotas, indicando o nível de atividade de compra e venda no mercado. As cotas do fundo são listadas para negociação secundária na bolsa sob o código XPLG11. Durante o período analisado, ocorreram um total de 910.728 negociações, resultando em um volume financeiro de R$ 95 milhões. A liquidez média diária na bolsa foi de R$ 4,5 milhões, indicando uma alta atividade de compra e venda das cotas. Ao final do mês, a cotação no mercado secundário fechou em R$ 104,85 por cota, refletindo o valor pelo qual as cotas estavam sendo negociadas nesse mercado. Sobre rentabilidade, a taxa interna de retorno, TIR, é calculada com base no fluxo de caixa. Este cálculo considera os rendimentos mensais recebidos e a variação do valor da cota durante o período de desinvestimento. É importante notar que, para este cálculo, os rendimentos são reinvestidos no próprio fluxo de caixa e não se leva em conta a incidência de tributação sobre o ganho de capital. O retorno total bruto do fundo é a soma dos rendimentos distribuídos e o ganho de capital bruto, sem incluir o reinvestimento dos rendimentos no fluxo de caixa e sem considerar a tributação aplicável. Para fins de comparação, se utiliza o Índice de Fundos Imobiliários, IFIX, calculado pela B3.
Este índice reflete o desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados na bolsa, servindo como um benchmark para avaliar a performance relativa do fundo. Em maio, o fundo teve patrimônio líquido de R$ 3.313.536.868, valor patrimonial de R$ 111,89 e valor de mercado de R$ 104,85. Obteve ganho de capital bruto de 0,86%, uma TIR bruta anualizada de 8,25%, um retorno total bruto de 0,85%, comparando ao IFIX, que obteve 0,02%, demonstrando a diferença, versus IFIX de 0,83%. O gráfico abaixo apresenta uma comparação detalhada da série histórica acumulada do Índice de Fundos de Investimento Imobiliários, IFIX, em relação ao valor da cota e aos rendimentos distribuídos pelo fundo desde o seu início. Esta representação visual permite observar como o valor das cotas e os rendimentos distribuídos evoluíram ao longo do tempo em comparação com o desempenho médio dos fundos imobiliários negociados na bolsa, conforme indicado pelo IFIX. Sobre portfólio, na seção de investimentos por classe de ativo, temos que 3% equivale a cotas de fundos imobiliários, 10% são de aplicações financeiras e 87% são de imóveis. Na seção de tipologia de contratos, observa-se que 35% dos contratos são classificados como típicos. Estes contratos seguem padrões comuns no mercado imobiliário, com termos e condições frequentemente usados e amplamente reconhecidos. Incluem elementos como prazos de locação predefinidos, valores de aluguel fixos ou ajustáveis conforme índices de mercado, e responsabilidades claras tanto para o locador quanto para o locatário. Enquanto 65% são considerados atípicos, que são caracterizados por termos específicos que se desviam das práticas padrão do mercado. Eles podem incluir condições personalizadas para atender necessidades particulares das partes envolvidas, como prazos de locação flexíveis, cláusulas especiais de renovação ou término, e ajustes financeiros distintos dos padrões normais de mercado. Esses contratos são frequentemente utilizados para acomodar acordos personalizados que beneficiam tanto o locador quanto o locatário de maneira mais adaptada às suas necessidades específicas. Na seção locatários, temos que 7% está alocado pela B2W, 7% pela Mobile, 7% pelo Grupo Pão de Açúcar, 8% Mercado Livre, 12% Leroy Merlin, 13% Via Varejo e 37% outros. Na seção correção dos contratos, temos que 22% é IGPM e 78% IPCA. Na seção setor de atuação, temos que 59% é de comércio varejista, 12% é material de construção, 7% é logística, 3% é de comércio e distribuição de alimentos e 18% é outros. Na seção atualização dos contratos, temos que terão ajustes de 12% em julho, 1% em agosto, 21% em setembro, 6% em outubro, 21% em novembro e 12% em dezembro. Em vencimento de contratos, temos que 8% vai vencer em 2024, 7% em 2025, 18% em 2026, 3% em 2027, 12% em 2028 e 52%, a maior parte, acima de 2029. O revisional de contratos, onde o primeiro marco indica o ponto de partida para a possibilidade de revisão do contrato, ocorre após 3 anos de vigência inicial ou desde o último aditamento assinado, o que vier mais recente e os contratos classificados como atípicos, que possuem termos e condições especiais e personalizadas. E contratos referentes a imóveis em construção não são considerados neste cálculo. Estes tipos de contratos têm características que os excluem da regra padrão de revisão após 3 anos. Esta abordagem assegura que apenas os contratos típicos e imóveis já construídos sejam sujeitos à revisão periódica, mantendo assim a estabilidade e previsibilidade dos termos contratuais ao longo do tempo. Temos 3% até 2023, 10% até 2024, 13% até 2025, 5% até 2026, 1% até 2027 e 3% acima de 2029. Na evolução de vacância, temos que está havendo um aumento desde o mês de março, onde o fundo estava com 1,9% e agora se encontra com 3,4%. Em composição física consolidada, que reflete a porcentagem de área construída, temos que 14% é Leroy Merlin, 10% Via Varejo, 9% B2W, 7% Mobile, 7% Mercado Livre, 6% Renner, 6% Grupo Pão de Açúcar e 42% outros. Mais abaixo o relatório detalha a diversificação regional e suas respectivas ABLs. Vale observar que possui boa diversificação. São 18 condomínios, 156 módulos anexos performados, um empreendimento em construção. Pouco mais de 964 mil metros quadrados de ABL. 52 locatários, inadimplência de 3,5%, vacância física de 3,4% e vacância financeira de 3,2%.
Na seção Ativos Imobiliários, Imóveis Performados, temos que a XP Asset Management é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável, PRI, comprometendo-se a incorporar as melhores práticas ambientais, sociais e de governança corporativa, ESG, em suas ações e na gestão do portfólio. Dentro do portfólio de investimentos do fundo, destaca-se o Centro de Distribuição Leroy, que possui o certificado AQUA-HQE, uma certificação internacional de construção sustentável. Esta certificação avalia o empreendimento em 14 categorias de preocupação ambiental, desde a concepção do projeto até a execução. Outro exemplo é o Centro de Distribuição B2W, que possui a certificação LEED Gold, reconhecida por suas melhores práticas construtivas. Além desses, os demais imóveis do portfólio adotam práticas sustentáveis, como reuso de água, coleta seletiva de lixo, utilização de estações próprias de tratamento de esgoto, isolamento térmico e acústico, além de ventilação e iluminação natural e de LED. A gestora está empenhada em estudar e implementar outras medidas viáveis que possam trazer impactos positivos nas áreas de ESG, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social. Na segunda parte, em imóveis em construção, temos que as obras do projeto especulativo Extrema, que possui uma área construída total de 77.351 metros quadrados, estão em andamento. O fundo tem uma participação de 64,2% neste empreendimento. Até o momento, foram concluídos 59.671 metros quadrados da construção. A parte restante do projeto está na fase de checklist final, preparando-se para a entrega e a finalização das pendências de obras. Mais abaixo, o relatório destaca os detalhamentos de contratos e perguntas e respostas. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o XPLG11 encontra-se cotado a R$ 103,71, tem um dividend yield de praticamente 9% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Possui um P sobre VP de 0,93, indicando que está com um desconto de 7%. Tem liquidez diária de cerca de R$ 5,1 milhões e teve uma valorização de 3,72% nos últimos 12 meses. Mas vale observar que esta porcentagem era bem maior, e caiu mais de 5% desde seu pico, no início do mês de março de 2024, que estava acima dos R$ 109. Em relação aos dividendos, o XPLG11 mostra crescimento nos últimos anos, tendo uma média de 8,64%, considerando os últimos 5 anos. Dada a análise detalhada, o fundo imobiliário XPLG11 apresenta características atraentes como diversificação de portfólio, gestão ativa e rendimentos consistentes, além de um compromisso com práticas ESG. Adicionalmente, as cotações do fundo estão com um desconto de 7%, o que pode representar uma oportunidade de compra interessante. O fundo também oferece um bom dividend yield, algo particularmente relevante para fundos de tijolo, que são conhecidos por proporcionar rendimentos periódicos aos investidores. No entanto, a recente inadimplência e a variação nas cotações devem ser consideradas. Para investidores que buscam exposição ao setor logístico e industrial com um perfil de gestão ativa, o XPLG11 pode ser uma opção válida para estudo. No entanto, é crucial que os investidores considerem seu próprio perfil de risco e a atual volatilidade do mercado antes de tomar uma decisão de investimento. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Agradecemos pela sua atenção e até breve.